Acolhedora, histórica e cultural. Santana do Matos fica bem no meio do Rio Grande do Norte, distante quase 200 quilômetros de Natal. A cidade nasceu cercada por relatos contados de geração em geração. Já na religiosidade, duas versões são lembradas até hoje, sobre a origem da devoção à padroeira. Quem explica melhor essas histórias é o professor Célio Brito. A gente começa pelas duas versões que existem, que são contadas até hoje, pela boca do povo, que a gente vai chamar de uma história oral. E a gente tem duas versões. Uma é contada de que o senhor chamado Manuel José de Matos, fazendeiro aqui da região, dessa área onde se estabeleceu o município hoje, ele, em um momento de crise hídrica, né, na questão de uma escassez, por falta de chuva, né, no momento de estiagem, então viu o seu gado morrer e nesse momento ele fez a promessa à Senhora Santa Ana que se a água voltasse, os pastos viessem, né, com boas chuvas, se viesse a ocorrer, ele construiria uma capela e iria até Pernambuco e encomendaria, né, uma imagem de Senhora Santa Ana e colocava lá na capela e seria dedicada à Senhora Santa Ana. A outra versão que é contada até hoje também, e às vezes elas se mesclam, é que o Manuel José de Matos, na verdade, ele não era o fazendeiro, mas sim um comerciante de gado que, batendo nesses sertões, comprando gado e levando para comercializar na capitania de Pernambuco, ele adoeceu aqui nas proximidades aqui da serra, aqui na parte baixa aqui, e nesse momento ele fez a promessa que se a sua saúde se restabelecesse, ele retornaria a Pernambuco, resolveria todas as suas situações por lá e retornaria para esse terreno aqui, esse chão, nosso sertão, e compraria o terreno e construiria a capela que seria dedicada à Senhora Santa Ana, como cumprimento de sua promessa. A história oficial de Santana do Matos começa em 1821. Depois, passou por várias mudanças, virou vila, perdeu o título, mas recuperou com a força dos moradores. Apenas em 1927 é que Santana do Matos se tornou de fato cidade. A história mesmo, documentada, que tem registrada, ela começa a partir de 1821, quando aqui passa a ser freguesia. É o momento do desmembramento da freguesia mãe, que era a freguesia de São João Batista do Açu, e aqui passa a ser a freguesia de Santa Ana do Matos. Há um intervalo entre 1821 até 1836, quando, através de um decreto provincial, uma lei provincial, aqui passa a ser vila, recebendo o nome de Vila Constitucional de Santana do Matos. Até o ano de 1853, quando uma nova lei provincial tira o título de vila e Santana passa a ser administrado por Açu. Então, há uma grande discussão, uma mobilização das pessoas que faziam parte, como representantes fazendeiros aqui, que tinham vínculo ligados aos vereadores de Câmara, tanto do Açu quanto representantes na Assembleia Provincial. Então a gente tem aqui, no dia 6 de agosto de 1855, há o retorno definitivo da criação do município com a vila. E em 1927 nós vamos ter a criação de cidade, de Santana do Matos. A história de Santana do Matos tem como referência o livro de Câmara Cascudo, publicado em 1955. A obra foi reeditada com novas informações e segue sendo uma das principais fontes sobre o município, que hoje também conta com novos estudos e pesquisadores dedicados ao tema. Sobre a história de Santana, houve um escrito, uma produção, que a primeira produção foi feita por Luiz da Câmara Cascudo. Foi uma publicação de 1955 de um livro. E esse livro, chamado Notícias Históricas do Município de Santana do Matos, ele foi publicado e a gente tem esse livro como a maior representação de conhecimento histórico que a gente tinha do município. E aqui a gente tem recentemente, foi reeditado
este livro, tá? Foi um trabalho do padre Francisco Clodoaldo, o padre José Campos e o professor Thalisson Ferreira, que se organizaram para reorganizar novamente a edição desse material, dessa produção, com novos materiais, com novas fontes acrescidas. Então, esse livro é um dos que nós temos hoje, uma ligação que quem quer conhecer mais, um pouquinho a mais, precisa fazer uma leitura desse livro. A Casa de Cultura guarda parte da história da cidade. Desde 2023, a agente de cultura Michele Carvalho cuida do espaço com fotos e objetos antigos, uma espécie de pequeno museu que mantém viva a memória do povo santanense. A nossa preservação é contar um pouco da história de Santana, né, através de imagens, de artefatos. É um cuidado que eu venho tendo, né, com a casa desde que eu entrei aqui em 2023 e dá-se no contar de histórias através de fotos, né, que são doadas pela população, e a gente tem esse cuidado aqui com o mapa de Santana e também com um pequeno museu que nós montamos lá em cima. É importantíssimo a gente reviver o nosso passado, conhecer um pouquinho de como foi Santana do Matos para poder a gente levar para um futuro, né, toda essa construção que é Santana, que é maravilhosa. Do ponto mais alto da cidade, a vista impressiona. Santana do Matos tem cerca de 13 mil habitantes e é conhecida como o coração do Rio Grande do Norte. Ela nasceu de uma promessa e ficou mais forte, com a fé e a força do seu povo. O meu sentimento é de alegria, pois eu nasci e me criei aqui, minha família é toda daqui. É uma cidade tem muito turismo, temos o Mirante, estamos fazendo agora ali na Serra de Santana, vamos fazer um ponto turismo. O lugar de se morar se chama Santana do Mato, é por isso que eu nasci e me criei, tenho 64 anos e sou orgulhoso de morar aqui nessa cidade. Gosto muito da cidade de Santana do Mato, uma cidade acolhedora, uma cidade boa, bonita, entendeu? Estou aqui há um bom tempo já, sou da cidade de São Paulo, nasci e me criei em São Paulo, mas desde quando eu conheci a cidade de Santana do Mato, que eu me apaixonei mesmo aqui da cidade. Não é à toa que a minha esposa é daqui de Santana do Mato, meus filhos é daqui de Santana do Mato, e sou muito feliz pela cidade de Santana do Mato. A cidade aqui é maravilhosa e eu não troco a minha Santana do Mato por cidade nenhuma.